Eu, Alessandra Dantas, confesso, tenho medo de ser vítima da violência doméstica, de ser mais um número no feminicídio, de estar sempre caindo da escada e ser taxada como a louca que fugiu do hospício. Confesso também que tenho medo das pessoas ditas de bem, daqueles que alimentam o mimimi e daqueles que só elas prestam e mais ninguém. De medo em medo, vou me afastando. Onde você estava? Saindo sozinha a essa hora, com essa roupa? Já falei pra você não sair com essas suas amigas. Não, eu não vou parar. Só bebendo pra te aguentar. Você acha que é fácil? Queria ver se você estivesse no meu lugar. Eu te amo e você me retribui assim. Por que você tá toda arrumada? Quer conquistar alguém? Quer me deixar mal na frente dos outros? Todo mundo falando, olha lá, a mulher dele, sozinha, toda gostosa. Eu faço tudo pra você. E é isso que eu recebo em troca. E com quem você fica falando aqui? Fica trocando mensagens com o namoradinho? Ah, não. Tava apenas tomando um chopp com as amigas. Sua vaca! Cala essa boca! Olá, tudo bem? Meu nome é Alessandra Dantas e hoje nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha e algumas súmulas referentes a essa lei. A Lei Maria da Penha, ela nos apresenta um dos dispositivos mais importantes de coibição da violência contra a mulher no Brasil. A Lei 11.340, conhecida popularmente como Lei Maria da Penha. Antes da Lei Maria da Penha, os casos de violência doméstica eram julgados em juizados especiais criminais, responsáveis pelo julgamento de crime considerado de menor potencial ofensivo. Isso levava a um massivo arquivamento de processos, né? E assim, na falta de instrumentos efetivos para a denúncia e apuração de crimes de violência doméstica, muitas mulheres tinham medo de denunciar seus agressores, e pelo menos 3 fatos colaboravam para isso. O primeiro fato era a dependência financeira do agressor, muitas vítimas não tendo para onde ir, por isso, na maioria das vezes, elas preferiam não denunciar os seus agressores por medo de sofrer represálias piores ao fazer a denúncia. E as autoridades policiais, muitas vezes, de certa forma, elas eram, entre aspas, coniventes com esse tipo de crime, já que mesmo em casos em que a violência era comprovada, como foi no caso, né, da própria Maria da Penha, eram grandes as chances de que o agressor saísse impune. O que mudou com a Lei Maria da Penha? Muita coisa mudou, né? Principalmente para nós mulheres, a questão da impunidade, principalmente. A lei sancionada a Lei 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006, foi inovadora em muitos sentidos. Ela criou um mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, algo que não existia no ordenamento jurídico brasileiro. Apenas eram previstas, né, a criação de uma lei desse tipo no parágrafo 80 do artigo 226 da Constituição Federal de 88. As principais mudanças promovidas pela lei foram a competência para julgar crimes de violência doméstica. Antes eram julgados por juizados especiais criminais, conforme a Lei 9.099 de 95, onde são julgados crimes de menor potencial ofensivo. Depois, com a lei, essa competência ela foi deslocada. Agora ficam responsáveis pelos casos os novos juizados especializados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esses juizados também são mais abrangentes em atuação, cuidando também de questões cíveis como divórcio, pensão, a guarda dos filhos, né, e etc. Antes da Maria da Penha, essas questões deveriam ser tratadas em separados apenas na vara de família. A detenção do suspeito da agressão. Antes, não havia previsão pela decretação de prisão preventiva ou flagrante do agressor. Depois, com a lei, a alteração do parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal passa a existir essa possibilidade.
A outra questão que mudou muito foi o agravante de pena. Antes, a violência doméstica, ela não era agravante de pena. Depois, o Código Penal passa a prever esse tipo de violência como agravante. Desistência da denúncia. Isso é importante. Antes, a mulher podia desistir da denúncia ainda na delegacia, muitas vezes coagida ou por medo. Depois, com a lei, a mulher só pode desistir da denúncia perante o juiz. As penas. Antes, os agressores podiam ser punidos com penas como multa, doação de cestas básicas. Agora, com a lei, essas penas passaram a ser proibidas no caso de violência doméstica. Medidas de urgência. Antes, não havia instrumentos para afastamento imediato da vítima do convívio do agressor. Muitas mulheres que denunciavam seus companheiros por agressões físicas ou psicológicas, né, ou verbais, ficavam à mercê de novas ameaças e agressões de seus maridos. Dessa forma, não era raro que eles coagissem as vítimas a desistir do processo. Depois, o juiz pode obrigar o suspeito de agressão a se afastar da casa da vítima. Além disso, o agressor ficará proibido de manter contato com a vítima e seus familiares, se julgar que isso for necessário. As medidas de assistência. Antes da lei, muitas mulheres vítimas de violência doméstica eram totalmente dependentes de seus companheiros. Não havia previsão de assistência de mulheres nessa situação. Com a lei, o juiz pode determinar a inclusão de mulheres dependentes de seus agressores em programas de assistência governamentais, como o Bolsa Família, além de obrigar o agressor à prestação de alimentos da vítima. Outras determinações da Lei 11.340, além das mudanças citadas aqui, podem ser citadas outras medidas importantes. Primeiro, a mulher vítima de violência doméstica, ela tem direitos a serviços de contracepção de emergência, além de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? A vítima deve ser informada do andamento do processo e do ingresso e saída da prisão do agressor, e o agressor pode ser obrigado a comparecer a programa de recuperação e reeducação. Em 2019, a Lei Maria da Penha sofreu algumas alterações. Entre elas estão algumas aprovações de súmulas referentes à lei, né? E é importante lembrar, a Central de Atendimento à Mulher está disponível no número 180. Nesse número estarão as orientações sobre serviços e direitos para a população feminina em todo o país que venha, por acaso, ser agredida, né, ou sofrer agressões aí por parte do seu companheiro ou companheira, né? Após essa minha breve explanação, os nossos colegas aí vão continuar o vídeo falando sobre a importância das súmulas na aplicação da Lei Maria da Penha. Olá, hoje vamos discorrer um pouco sobre a Lei 11.340 de 2006, intitulada Lei Maria da Penha, que completa em 2023 17 anos. Bom, o objetivo da Lei Maria da Penha é prevenir e combater a violência doméstica, além de garantir a punição com mais rigor aos agressores das mulheres. Esta lei ela teve como base a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, realizada pela Organização dos Estados Americanos em Belém do Pará em 1994 e promulgada em 1996 por meio do Decreto 1973. O nome Lei Maria da Penha é uma referência e homenagem à farmacêutica Maria da Penha Maia, que ficou paraplégica depois de levar um tiro disparado pelo próprio marido em 1983. Uma alteração importante que houve no Código Penal foi a linha F do inciso 2 do artigo 61. O novo diploma legal possibilitou que agressores de mulheres no âmbito doméstico e familiar sejam presos em flagrante ou tenham a prisão preventiva decretada. Além disto, a lei aumentou o tempo máximo de detenção no caso de lesão corporal leve, em contexto familiar e doméstico, de 1 ano para 3 anos, estabelecendo ainda medidas como a saída do agressor do domicílio e a proibição de que se aproxime da mulher agredida e dos filhos. Olá,
eu irei falar sobre o princípio da insignificância. Segundo a súmula 589 do STJ, preceitua ser inaplicável o princípio da insignificância nos crimes e nas contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas, no julgamento do agravo regimental, no recurso especial número 1743996, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca explicou que a jurisprudência do tribunal veda a aplicação do princípio da insignificância, mesmo que o casal tenha se reconciliado após o episódio de violência. Segundo o ministro, não incide os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções penais praticadas mediante a violência ou grave ameaça contra a mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta. A terceira seção do STJ, especializada no julgamento de processos que tratam de matéria penal, aprovou nos últimos anos 4 súmulas relacionadas à Lei Maria da Penha. Mas, afinal, o que são as súmulas? As súmulas consistem no resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos do tribunal. Embora não tenha efeito vinculativo, serve de orientação a toda a comunidade jurídica sobre a jurisprudência firmada pelo STJ. Súmula sobre a Lei Maria da Penha. Súmula 536, a qual estabeleceu que a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam nas hipóteses de delitos sujeitos ao rito da Maria da Penha, sendo proibido concessão de benefícios da Lei 9.099, de 95, a Lei dos Juizados Especiais. No habeas corpus 196-253, a defesa de um homem condenado por agredir sua companheira solicitou a suspensão do processo por considerar que o artigo 41 da Lei Maria da Penha não vedaria a concessão de benefícios quando se tratasse de contravenção penal. Ao negar o pedido, o relator, ministro Og Fernandes, afirmou que, abre aspas, alinhando-se à orientação jurisprudencial concebida no seio do Supremo Tribunal Federal, a terceira seção deste Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de serem inaplicáveis aos crimes e contravenções penais pautados pela Lei Maria da Penha os institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099 de 95, entre eles a suspensão condicional do processo. Substituição de pena. A súmula 588 define que a prática de crime ou contravenção contra a mulher no ambiente doméstico, com violência ou grave ameaça, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Segundo o ministro Ribeiro Dantas, relator do habeas corpus 590-301, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é vedada a aplicação das penas de cesta básica e outras prestações pecuniárias, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa, conforme o artigo 17 da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha veda a aplicação de prestação pecuniária e a substituição de pena corporal por multa isoladamente. Por consequência, ainda que o crime pelo qual o réu tenha sido condenado tenha previsão alternativa de pena de multa, como na hipótese, não é cabível a aplicação exclusiva de tal reprimenda em caso de violência ou grave ameaça contra a mulher.